Salve, salve Massacorá, o Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez falar sobre Santa Cruz. Pessoal, nesse vídeo eu vou aparecer pouco. Vou colocar um áudio do Reginaldo Cabral, podcast Beberibe 1285. Vou deixar a arroba dele aqui embaixo no Instagram. Ele faz uns rios quase que diariamente falando sobre assuntos do Santa Cruz. Então, ele fez um áudio, pessoal, muito interessante. É um cara muito inteligente. Para mim, na minha opinião, o melhor comentarista de mídia alternativa do Santa Cruz é ele. É a opinião minha. Sou fã, eu já disse ele várias vezes, sou fã dele. As opiniões dele realmente são muito precisas e muito boas. E ele fez um áudio que eu transformei em vídeo aqui, ele falando sobre o passo a passo para a mudança, modernização do futebol, de como era antigamente, citou até clubes como eram, e chegar até o momento de virar SAF, o momento que os clubes se criaram, foram tendo governança na associação, até chegarem nesse ponto que estão hoje, e claro que é virado para Santa Cruz isso, até o momento de virar uma SAF. Até o momento de virar uma SAF ele faz uma explicação muito precisa aí, então sigam o Reginaldo Cabral nas redes sociais, sigam o Beberibe também. Vou deixar aqui o arroba deles na descrição. Vou colocar aqui também os arrobas dele, de Reginaldo Cabral e do Beberibe. Então, é isso. Ouçam o áudio com atenção. É muito didático. É perfeito o áudio. Então, ouçam aí, deem a moral e tamo junto, é nóis. Valeu. Olá, tricolores. Muito bem se falando aí acerca da SAF. Algumas opiniões um pouco desencontradas, algumas euforias, algumas opiniões resistentes ao processo SAF. Vamos lá. Eu tentarei ser linear dentro da minha visão. O futebol, ele chega no Brasil nos fins do século XIX, mas mais fortemente no século XX. E ele foi caracterizado, em seu primeiro momento, por patronos, pessoas cujo poder aquisitivo dava às instituições um poderio econômico e de competitividade. Aqui em Recife, nós tivemos casos bem emblemáticos. O primeiro, Guilherme de Aquino, que foi o que trouxe e fundou o esporte, inclusive foi o primeiro desportista, comprou a primeira arquibancada da Avenida Malaquias, do campo da Rua Malaquias, arquibancada comprada junto ao Fluminense e trazida por uma companhia marítima de um alvirrubro. Então, isso perdurou durante muito tempo, era um futebol amador, e depois esse futebol amador evoluiu para algo mais robusto, onde a bilheteria era a principal fonte de renda dos clubes. Passando esse período em que ainda os mecenas do futebol bancavam determinadas equipes, no caso do Santa, James Thorpe, na década de 70, mas a bilheteria como principal fonte de renda, o futebol foi abandonando esse modelo e foi entrando num processo mais profissional, aonde a bilheteria passou não mais a ser a grande fonte de arrecadação, e sim os patrocínios. Os patrocínios e as cotas de TV. Então você vai surgir o Palmeiras da Parmalat, o Fluminense da Unimed, você vai ter a associação, a formação do Clube dos 13, junto à televisão com cotas extraordinárias. E com o passar do tempo, esse modelo ele foi sectarizando as equipes. Lógico, aliado a isso, as equipes com péssimas administrações, essas equipes elas foram perdendo força e competitividade. O modelo associativo entrou no processo de colapso. E aí a gente entende colapso como o quê?
o modelo associativo, com gestões desastrosas, ele tornou-se incapaz de se sustentar. Se a gente for fazer uma análise, tirando o futebol, e olhando aqui para Recife, nós temos dois grandes clubes, o Clube Internacional e o Clube Português, em que só os associados entravam. Eram clubes extremamente exclusivistas. Com o advento da construção de prédios, de condomínios, com sua própria área de lazer, seu próprio clube, esses clubes perderam força ao ponto de abrirem suas portas para shows de forró, de brega, etc. Então isso mostra que a falência de clubes não é só no futebol, foi de uma maneira geral, porque a conjuntura mudou. No caso do futebol, nós vivemos em uma economia em que a renda per capita não permite que o associado seja um grande financiador do seu clube. Nós temos hoje, sim, alguns exemplos ainda de sucesso no modelo associativo. O Fortaleza é assim, o Flamengo é assim, o Palmeiras é assim. Porém, o Flamengo, durante muito tempo, teve um aporte de uma estatal. Era o único clube do Brasil em que uma estatal sustentava, né? O Palmeiras atual tem Leila, quer queira ou quer não, é um lastro econômico, não é? Você tem clubes com grande potencial associativo, como o Grêmio Internacional, mas está com dívidas. O Atlético Mineiro é outro time que está devendo bastante. Então, a única saída agora é o clube abrir ao capital, e transformando-se em SAF. Uma hora ou outra, todos os clubes vão se transformar em SAF. Alguns, bem administrados, podem se transformar em SAFs, sendo majoritário da sua SAF, ou seja, abrindo cotas de participação da sua SAF num fundo de investimento em que ele seja o majoritário, mas abrindo para aportes externos. Outros que vieram de gestões desastrosas vão fazer o quê? Vão fazer o que o Santa Cruz fez, o que o Botafogo fez, o que a Portuguesa fez, que é constituir uma SAF cujo o clube originário é minoritário e os majoritários são os investidores. Eu acho que isso é uma tendência que vai ser algo inerente a todos os times. A diferença vai ser que alguns times, pela sua força e se bem gerido, pode constituir a SAF, sendo ele o majoritário da SAF. No caso do Santa, a SAF do Santa Cruz é a solução? Talvez não seja. Seria o ideal? Eu acho que não, uma vez que a gente ainda está preso a uma visão romântica. Mas é a única saída que o Santa Cruz tinha para não entrar no processo de liquidez e falência. O Santa Cruz hoje tem um patrimônio que ele vale menos do que o Santa deve. Então o Santa Cruz entrou no processo de liquidação. Eu estou falando de um clube que não deveria estar causando tanta estranheza o processo de SAF, porque é um clube em que, na sua história, embora foi vendido uma narrativa de clube do povo, mas foi um dos clubes mais excludentes do seu torcedor. Durante muito tempo, na história do Santa Cruz, o sócio era impedido de votar, a não ser que ele pertencesse a uma categoria que pagasse um valor a mais. Lembrando até períodos da nossa história em que nem todo mundo poderia votar. O voto era meio que sectarizado, não é? Era censitário, um voto condicionado a uma renda. Então, eu não vejo por que as pessoas estarem polvorosas, porque esse modelo associativo do Santa Cruz acabou. O modelo associativo em que você não sabia a lista de sócios, ou quando tinha acesso, se deparava com cuscuz da Silva, ou nome de pessoas falecidas,
o Neymar Júnior. Eu não entendo o porquê as pessoas ainda têm apego a um clube de modelo associativo cujo seu patrimônio é insalubre. Vide os banheiros no dia do jogo com 13, mas isso já ocorre desde fins da década de 80. Quem nunca foi urinar no banheiro do Arruda e saiu todo com o pé todo molhado? Então, eu acho que isso no Santa Cruz, lógico, a torcida precisa entender o que é uma SAF. É uma coisa complexa. SAF não é derramamento de dinheiro. SAF é empresa. Em empresa existe governança, existe metas, existe compliance, existe processos e processos esses inclusive que são duros. Mas é a única alternativa para um clube tão mal administrado como Santa Cruz. E não haveria outra saída porque nas hostes santacruzenses já foram mostradas definitivamente que não havia uma pessoa que reunisse um cabedal de informações suficientes para tirar o Santa Cruz desse processo caótico. Por isso que a torcida vibrou tanto, por isso que a torcida enxergou um renascimento. Por quê? Porque se não fosse isso, o Santa Cruz caminhava para um fim lento, gradual, mas certo. Qual é o papel da gente agora? É alertar o que é uma SAF. Não vamos virar um Barcelona, não vamos ganhar todos os jogos, não vamos ganhar todos os campeonatos. Vamos criar estrutura. Com a criação de estrutura, aí sim, haverá uma solidez dentro do clube. Havendo uma solidez, os resultados vêm como consequência.